Agora já melhorou. Pronto. Eu vi. Então Então, boa vamos lá. noite de novo, para quem também vai pegar aí pela gravação. Bem-vindas. Então, quem tá com a câmera fechada, se puder abrir, se puder estar mais juntinho com a câmera aberta, melhor. Se não, tá tudo bem por enquanto também. E aí, que tem ainda, acho que algumas pessoas chegando. A gente vai abrindo aqui e vamos Ah, lá. eu ia fazer isso agora com você. Então, gente, bom, vou falar muito rapidinho assim, a gente vai falar só um pouquinho para a gente entrar aí também nas práticas que a gente quer fazer e propor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Júlia. Eu amo trabalhar com a Nicole e estou muito feliz de estar aqui de novo com ela, minha parceira master na Escola da Aura e Sonhos. É, Tava aí há bastante tempo, quer dizer, tô há bastante tempo sem dar curso, sem fazer muitos encontros abertos e estava mais aqui nas coisas da sede da Escola da Aura em Alto Paraíso e também nos atendimentos, nas coisas mais individuais, porque tô com uma filhinha pequena, mas que agora já não é mais tão pequena, já tá com 2 anos, então vai entrar na escolinha, então outros movimentos acontecendo. Quem já veio aqui para Alto Paraíso conhece a Tainá. E aí outros tempos, né? Outros espaços se abrindo. Então estou muito feliz de estar aqui, de estar aqui com a Nick, de estar aqui com vocês. E, e nesse trabalho de trazer as relações familiares, né? Esse tema das relações familiares e esse tema unindo, né, a leitura da aura com a constelação familiar, as vivências sistêmicas, os exercícios sistêmicos, a visão também que a constelação traz para dentro, né, para junto aí, para a gente olhar para esse tema que é tão essencial, assim, tão primordial, que fala das nossas relações familiares. Então, eu e a Nick, a gente se uniu nesse plano de retomada, de jornada aí, de trabalho juntas, que eu acho que vão ter outras coisas que vão vir por aí. Mas o nosso primeiro movimento foi tá sendo, né, de criar. Você quer falar, amiga, antes de eu falar dessa parte? Que eu já ia emendar na outra parte. Vai. Pode falar um pouquinho, mas bom, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está chegando. Carol, Carlos e Lilian, se conseguirem ver a câmera, ótimo, se não, tudo bem, mas eu gosto de ver vocês. Então, gente, para quem não me conhece, tem mais carinhas novas aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Nicole, professora aqui da Escola da Aura, de meditação, letra da Aura, também consteladora. Junto com a Julia, a gente leva essa parte, né, de constelação aqui na escola. E, enfim, é um grande prazer, assim, né, unir, e aí já trazendo um pouquinho, né, do que a Júlia ia começar a falar, mas é um grande prazer poder unir essas duas coisas que eu adoro, assim, né, assim, trabalhar com, e que eu vejo uma grande potência, que é a leitura da aura e a constelação familiar. Então, eu e Júlia, a gente já tinha essa vontade há um tempo, né, a gente, há bastante tempo, né, tempo, tipo, bastante tempo, então a gente já vinha, né, trazendo a constelação para dentro da escola e a gente trabalha, né, com leitura da aura há muitos anos, né? Hoje a Angelina estava rindo, né, o tempo na escola da aura é uma coisa, porque já faz mais de 10 anos que a gente vai fazer, sei lá, 11, eu já perdi a conta, mas já faz mais de 10 anos que a gente trabalha com leitura da aura, eu e Júlia. E a gente tinha esse desejo enorme de unir, né, a constelação com a leitura da aura, e a gente já fez retiros que a gente levava um pouquinho da leitura para dentro da constelação, mas aí agora a gente, pá, fez uma união maior, assim, e essa experimentação. E muita gente falava pra gente, assim, tipo, ai, quando vocês vão fazer uma aura constelação? E quando vocês vão fazer? E não sei o quê, e os movimentos. Enfim, e aí agora chegou o tempo e o momento, né? E a gente decidiu começar pelo Aura 2, mas a ideia é ter esse movimento aí se frutificando. E eu queria até perguntar para vocês, quem aqui conhece... Tem alguém aqui que não conhece a leitura da Aura? Todos conhecemos. Tem alguém aqui que não conhece a constelação? Todos conhecemos.
tudo bem. Essa é tipo um termômetro, assim, pra gente entender. Então, eu estou muito feliz que a gente vai concretizar esse nosso desejo depois de algumas jornadas com a constelação, depois de alguns tantos cursos de aura. A gente está parindo aí esse curso de aura com o tema das relações familiares e a gente resolveu começar olhando para as relações que são primordiais, que é pai e mãe. E a gente também vai olhar dentro do curso para as relações amorosas, né? Mas pai e mãe, a gente vai olhar aquela, desculpa acabar com a graça diante de todo mundo, mas para sempre, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo que o Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação familiar, sei lá, com 90 anos de idade, estava lá falando umas questões com a mulher dele, que também é consteladora, e ela virou para ele e falou: Oi, querido, tudo bem? Acho que está precisando constelar sua mãe. Então, gente, é assim, né? Meio para sempre. Mas é claro, a gente não, a gente vai saindo do lugar, né? A gente vai melhorando, a gente vai estando em outro lugar. E então a proposta que a gente vai trazer para esses encontros, hoje a gente vai olhar a mãe, depois semana que vem o pai, e depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa mistura, né? Da leitura da aura e da constelação familiar. Gil, quer adicionar? E não, só trazendo esse lugar que a nossa intenção com esses encontros é uma forma assim de esquenta, né, de preparação para o curso de leitura da Aura 2, Relação Familiar, Relações Familiares, que vai acontecer em março. Mas um esquenta que não é um esquenta assim, não é só porque a gente quer que vocês venham pro Aura com a gente, não. A gente até quer, quem quiser e quem já tiver o Aura 1, mas é no sentido de movimentar o tema, sabe? De movimentar o tema, de falar sobre o tema, de fazer leitura sobre o tema, de fazer as vivências sobre o tema. Então, é de esquentar o campo, né? De esquentar a energia, de esquentar a história em relação a isso. Então, só trazendo essa clareza assim também. E e aí, hoje, então, a gente, entrando aí no tema de hoje, desse primeiro desses três encontros, né? E depois a gente provavelmente vai fazer outros encontros, tá, gente? Mas sim, né? Por enquanto, estamos voltando no ritmo possível. Mas o tema do encontro de hoje, então, é a relação com a mãe, né? E aí, a gente pensando assim, tá, o que que a gente pode trazer dessa relação com a mãe para ficar assim, para ir direto ao ponto, né? Assim, no sentido de olhar para um lugar é, que todo mundo consegue olhar, né? Assim, olhar todo mundo na mesma direção, junto, é, movendo um pouco essa energia dentro da gente, ao mesmo tempo tirando essa fotografia, vendo qual que é esse cenário da nossa relação. Aqui a gente está falando da nossa relação com as nossas mães, né? Não da nossa relação como mãe para quem tem filho, mas da nossa relação com as nossas mães. Que vai reverberar na relação com os filhos, né? Não tem muito como escapar, mas a gente está olhando nessa direção, nesse sentido do agora, para essa relação de origem lá com a mãe. E aí a gente escolheu falar um pouquinho sobre um conceito, uma definição, né? Que é quando a gente fala sobre a nossa mãe real e a nossa mãe idealizada, né? O que que é isso? Eu vou começar a falar um pouquinho, Nick, quando que você falar, abre aí o microfone, a gente vai. O que que é? Quando a gente é criança, então quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente precisa enxergar os nossos pais, a gente precisa enxergar a nossa mãe como, assim, como alguém que é capaz de tudo, né? Porque a gente depende dessa mãe para sobreviver, né? Se essa mãe não está ali, em primeiro lugar, a gente dependeu dela para chegar no mundo. Mesmo que a gente só tenha tido o contato com essa mãe, por exemplo, na gestação e no nascimento, né? Dependeu dessa relação, desse vínculo para chegar aqui, né? E para quem tem esse contato, né, e essa criação ali, né, com essa mãe biológica, que a gente está falando mais desse lugar da mãe biológica, mas muitas coisas podem servir também para a mãe adotiva, mas tem um lugar que a gente precisa. Então, ali, quando, como criança, a pessoa precisa, a criança precisa, né, olhar para essa mãe como aquela que pode, que é capaz de tudo, que pode tudo, né, que é muito grande, né, que é capaz de não só oferecer o alimento, mas oferecer a segurança, oferecer o abrigo, que é capaz de tudo, né, tudo ali com a gente.
E aos poucos, a gente vai então construindo é, esse olhar para essa mãe, até às vezes como um lugar de tipo de uma mãe super mulher, né? Uma super mãe, uma super mulher. Num certo nível, para a criança, isso é saudável, tá? Porque ela precisa depositar essa confiança, ela precisa sentir essa confiança ali também através desse vínculo. Mas aos poucos também, conforme a gente vai, conforme a gente vai crescendo, a gente vai fazendo um movimento de precisando cada vez mais entrar em contato com a mãe real. Porque esse movimento da criança, dessa superwoman ali, dessa supermãe, dessa supermulher, faz também com que a gente crie idealizações em relação à nossa mãe. Inclusive associando a faltas ou a queixas, né, daquilo que a gente não recebeu dessa mãe, né? No sentido de faltas e queixas que estão associadas à ideia que a gente tem do que essa mãe deveria nos oferecer. E aí, quando a gente está nesse lugar, a gente está mais distante daquilo que a nossa mãe realmente nos ofereceu, né? O que que ela realmente nos ofereceu? O que que foi real? O que que foi possível, né? Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho disso e daqui a pouco a gente faz uma vivência em relação a isso. Mas essas diferenças e talvez esse caminho, né, que a gente pode ao longo da vida e desse lugar do adulto e amadurecimento da relação com a mãe, caminhar de uma imagem de uma mãe idealizada para uma mãe real, que é aquela que é a que existe. Vai, Nick. E aí, só um parênteses aqui, eu convido vocês a irem acessando, né, a energia da mãe de vocês, né, assim, enquanto a gente está aqui falando, assim, vai trazendo para o seu campo, né, se desconecta um pouco de outras coisas que você pode estar fazendo agora e vai trazendo, assim, essa energia mesmo da sua mãe para o seu campo, sabe? Porque isso vai potencializando. Então, feito esse parêntese, né, voltando aqui para esse tema que a Ju estava trazendo, sobre esse lugar, né, da mãe idealizada para a mãe real, essa passagem mesmo, a gente gosta muito dessa palavra dentro da constelação, que é um adultecer, né, a gente sair desse lugar, dessa mãe idealizada para essa mãe real. E o que que acontece assim, se a gente, né, esse adultecer, por que que ele é importante? Primeiro, né, a Ju trouxe por que que é importante esse lugar, né, da mãe idealizada, mas por que que também é importante esse adultecer, essa troca? Porque senão a gente fica num lugar de cobrança. Quando, né, a nossa mãe é ali uma super-heroína e ela pode tudo e faz tudo e é uma super-mulher, a gente coloca ela num certo pedestal, digamos assim, inalcançável, né? Nenhuma mãe, nenhum pai vai poder suprir tudo para os filhos. Essa é a bem verdade, né? E quando a gente fica nessa mãe idealizada, nessa mãe super-heroína, a gente fica num lugar infantil, ainda cobrando coisas da nossa mãe, né? Seja consciente ou seja inconscientemente. Então a gente fica infantilizado mesmo quando a gente está, né, nesse lugar muito conectado com essa mãe idealizada. E a gente não consegue também liberar os nossos pais, nem a gente mesmo, né? A gente não consegue liberar nossa mãe, nem a gente mesmo, porque a gente fica ali cobrando, né? Ainda numa postura infantil, essa super mulher, e ao mesmo tempo que não existe, né? Que é um pouco, como a gente estava falando, idealizada, e ao mesmo tempo, deixa eu só botar aqui também, e ao mesmo tempo, a gente não segue tanto para nossa vida, né? A gente fica numa relação infantil ali. E, como a Julia trouxe, isso também afeta, por exemplo, quem é mãe, né? As relações com os próprios filhos. Quando a gente está ainda na nossa mãe idealizada, a gente não enxerga a mulher real, a gente também tem dificuldade, né, nesse processo. Então, vai afetando várias áreas na nossa vida. E claro que não é uma coisa assim, gente, linear. Quando a gente fala, né, da teoria dentro da constelação, eu gosto também de trazer, não é assim uma coisa linear, tipo, minha mãe idealizada, e aí eu fico adulta, eu vou para minha mãe real, preto no branco. Não é exatamente assim que funcionam as coisas, né?
tem nuances, tem momentos. Por exemplo, a gente percebe muito que, sei lá, em momentos de luto, né? A gente às vezes vai de novo para mãe idealizada e isso ajuda também, né? Muitas vezes. Então não é assim algo tão, né? Tipo, ah, a postura correta é estar na mãe, né? Assim, estar na mãe real, olhar para a mulher que é, tá, pam, pam, ou tem nuances, né? As coisas não são assim, preto no branco. Mas a gente traz esses extremos para vocês irem entendendo do que a gente está falando. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão com a gente? Bom. Nick, eu acho que quando você fala assim, por exemplo, né, desse lugar da mãe no pedestal e como que pode afetar, por exemplo, a relação com os filhos, né? Às vezes num lugar de muita exigência, né? Porque se você tá exigindo da sua mãe, provavelmente você exige muito de você como mãe também, né? Então, veio esse parêntesezinho. É, seguimos pro próximo movimento? Alguém quer fazer alguma pergunta? A ideia, gente, é a gente falar um pouquinho, assim, tipo uma pílulazinha do tema, e aí a gente poder viver um pouco esses lugares, assim, né, que a gente está falando aqui, através de um exercício sistêmico, que é simplesmente um lugar de sentir o corpo, sentir como que o corpo responde a um determinado movimento, e depois a gente fazer também uma rodada beija-flor. E conseguir ler algumas pessoas. Então, por isso que a gente quer também dar conta desse movimento todo. E aí, gente, assim, enquanto a gente está terminando um pouquinho de falar, a gente vai explicar um pouquinho. Se vocês puderem pegar duas folhas de papel, pode ser uma só que você corte em duas ou duas folhas, tá? Podem levantar, pegar, voltar, fiquem à vontade. De preferência, duas folhas, de preferência não, duas folhas que precisam ser iguais, só isso. Pode ser qualquer tamanho, qualquer, né? Mas precisam ser iguais, tá? Então, o nosso objetivo hoje, é claro, a relação com a mãe tem muitas camadas, né, gente? Em muitos lugares, mas hoje a gente está nesse objetivo, da gente poder olhar para esse aspecto da mãe real e da mãe idealizada, que às vezes é um aspecto que a gente não se dá conta tanto, né? E perceber em que lugar a gente está em relação a isso. E depois usar a leitura também para poder mover esse lugar, né? E olhar para esse lugar, né? Quando eu digo É, mover, no sentido de poder olhar mesmo e acessar. quando a Nick fala assim, né, de reconhecer em que lugar a gente está em relação a isso, em relação à nossa mãe, eu gosto muito dessa expressão. É como se a gente pudesse, assim, realmente nesse momento tirar uma fotografia, né? A leitura da obra ela traz esse lugar da imagem, né, como uma fotografia, né, uma imagem ali desse momento presente. E esse exercício que a gente vai fazer agora de constelação, né, de sistêmico, também. Então não tem um certo e um errado, não tem um tipo, ai, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Ai, se eu tô nesse lugar, eu tô errada. Me lasquei aqui, o que que eu faço agora? Não, é só um, um, um passo que é esse movimento. Eu reconheço aonde eu tô, como eu tô nessa relação, né, nesse sentimento, nessa emoção, e a partir daí eu vou fazer as minhas escolhas, né? A partir daí, com mais consciência, com mais clareza, eu vou caminhar caminhar para um lado, caminhar para outro lado, né? A partir daí eu vou fazendo as escolhas com esses cenários mais claros. Então é muito um ponto de partida, assim, né? Eu gosto de um olhar assim de tipo, você vai investigar você, só isso, né? Isso. Não é um julgador de você mesmo, você é um observador, né? Então você vai olhar, vai observar, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Da Meli. Quando a vida financeira está ruim, o que isso pode dizer em relação com a mãe? Sei que é um tema amplo, mas se puderem falar um pouco, fico muito grata. Então, só pra gente, eu posso falar bem um pouquinho, só pra gente não fugir assim muito do tema de hoje, mas as nossas relações de família é muito, eu não gosto muito, né, assim, desse preto no branco que as pessoas fazem, sabe? Do tipo, tá com uma relação, é isso, tá, é aquilo, né? Porque eu não acredito muito nisso. Mas sim, de fato, a nossa relação
com a nossa mãe e com o nosso pai, cada um num lugar diferente, né? Afeta mesmo, pode afetar, né, a nossa prosperidade financeira, assim. A nossa mãe, ela é a porta de entrada para a vida, assim. Então, ela assim, é uma relação muito importante na nossa vida. Então, vai afetando várias esferas. Mas eu não gosto de nada, assim, super determinístico, sabe? Que vai dizer assim, olha, se você tá com uma questão com dinheiro, é porque você não, sei lá, respeita a sua mãe, qualquer coisa assim, né? Tem muitos desdobramentos. Por exemplo, se você não consegue ver a força da sua mãe, talvez, né? Você sente que você julga muito ela, sente que ela não tem força na vida, né? Dando um exemplo assim. Talvez aí você, dentro de você, que a sua mãe, a sua força veio ali também, né? Parte dela da sua mãe. Então, se você não consegue reconhecer ela, talvez você não esteja reconhecendo a sua prosperidade, né? Ou histórias de muitas mulheres com nós mulheres, né, isso acontece bastante, assim, agora isso tem mudado mais, né, mas antigamente muitas mulheres ficavam em casa, né, não saíam para trabalhar, então é toda uma geração que dedicou ali, muitas gerações que dedicaram mais à família, né, e aí como que é o dinheiro nas mulheres dessa família, como é uma mãe com dinheiro, então são muitas camadas, né, então realmente tem conexão, mas não dá para a gente abrir assim tudo aqui, né? Mas pode ter relação sim, e aí é depurando um pouco cada caso, mas vai ficando com a gente, vai sentindo, vai vendo o que vai vendo para você. Você pode colocar essa intenção, sabe? De tipo, o que for vindo e movendo nesse campo para mim, é esse lugar que eu quero acessar, e aí, de certa forma, vai te conduzindo para isso, tá? Às vezes tem, né, pode ter um lugar também assim de uma permissão para ir além da onde a sua mãe até onde a sua mãe foi, até onde as mulheres da sua família foram, né? Então tô falando aqui só mais um aspecto, né, dentro desses que a Nick falou. Então realmente nisso eu e a Nick a gente tem informações diferentes de constelação, mas nisso a gente tem uma visão muito, assim, muito alinhada, né? De que é muito difícil a gente responder muito especificamente, né? Então, a ideia é... Porque a constelação, ela vem através do campo, através do que uma própria constelação mostra, né? Mas tem todas essas... é, todos esses conceitos, todos esses conteúdos que são embasados em constelações, né? Que são embasados no que várias constelações foram mostrando, né? Que a gente fez, que a gente estudou, que a gente acompanhou, que o Bert Hellinger escreveu. Então tem essa bagagem que vem daí, mas não, não dá para ser tão preciso. É isso. Então, todo mundo tem dois papéis aí para fazer o exercício, a dinâmica. Tá. Então vamos só silenciar um pouquinho, fechar um pouquinho os olhos. É, e aí a gente abre para fazer o exercício. Então fecha um pouquinho os seus olhos, solta um pouquinho o ar. Se traz aqui para esse momento de presença. Se você está fazendo outra coisa, se nesse momento você puder realmente só estar aqui, só respirar. E aí você pode visualizar um grande sol dourado em cima do topo da sua cabeça. E você pode se banhar com esse sol dourado, sentir essa energia que tem uma alta vibração, descendo, banhando toda a sua aura, todos os seus corpos. E aí, se você quiser renovar a sua presença também, para quem tem a meditação das rosas, você pode cortar o seu cordão de enraizamento e criar um novo, ou se você não tem a meditação das rosas, está tudo bem, você vai sentir esse enraizamento, essa conexão com a energia da terra, ativando a sua presença aqui nesse momento. E aí percebe como que você está
se sentindo, conecta com a sua respiração, conecta com as sensações que passam, que atravessam o seu corpo. E se abre para se conectar com a energia da sua mãe. Se abre para sentir a sua mãe em você. Não importa exatamente como que tá a sua relação com ela, mas quando você traz essa presença e essa intenção, como que você sente? O que que você sente? Sua mãe pode estar viva, sua mãe pode já ter feito a passagem. Está falando da relação com essa mãe dentro de você. E aí, aos pouquinhos, quando você quiser, você vem voltando para cá. E aí, mantendo esse campo de presença, mantendo esse campo de conexão com a energia da sua mãe, você vai pegar os seus papéis e você vai escrever em cada um, em um papel, você vai escrever mãe real e no outro papel, tá? Você precisa escrever, pode escrever pequenininho, não precisa, né, não precisa ocupar o papel inteiro. Num você vai escrever mãe real e no outro você vai escrever mãe ideal. Então, mãe real e mãe ideal em cada um desses papéis. E aí a gente vai levantar, vocês vão levantar, ficar de pé e fazer um movimento de posicionar. Então você Mas tem, fala. rapidinho, antes, peguem esses papéis e deem uma misturada neles, assim, ó, para vocês não saberem qual papel é qual. Vocês vão virar eles de cabeça para baixo e vão misturar eles. Fica assim, misturando, olha pro teto, dá uma misturada. O objetivo é vocês não saberem, né, qual papel é qual. Porque assim a gente distrai a mente, é só por isso. Porque aí você Se também. quiser, ouve a gente falando aqui, mistura o papel, para não. Só para facilitar. É porque senão a nossa mente ela prega peças, né, gente? Aí vai misturando e aí sim você pode levantar e você vai posicionar de cabeça para baixo, né? A parte escrita virada para baixo para que você não veja, e você não saiba qual papel é qual. Um você bota num extremo e o outro no outro. Você vai posicionar Bota ele. uma distância entre eles, É, né? Você tem os seus dois papéis, bota uma distância entre eles. Uma distância de mais do que um passo, assim, né? Mais do que um passo. Se você não tiver essa distância aí, tá tudo bem. Mas se você tiver, bota uma distância de pelo menos um, dois passos entre um papel e outro. não se preocupa com a câmera aqui, né? Se você, tipo, tem que posicionar a câmera para ficar vendo só, é importante que você escute a nossa voz. O resto tá tudo certo. Bota os papéis aí onde você achar melhor e é isso. Todo mundo conseguiu? Posicionou aí o papel de cabeça para baixo? Então, beleza. Então, vai ficar todo mundo em pé. Fecha os olhos um pouquinho. Respira. Então, inspira, solta o ar. Sente os seus pés no chão. Se conecta com o seu corpo. E é uma coisa simples, gente, não é nada muito, né? A gente vai para o lugar mais simples. Então, sente o seu corpo, solta o ar assim, bem. Dá uma soltada de ar, se precisar mexer um pouquinho assim, mexe um pouquinho. Isso. Hum. E agora traz para o seu campo, assim, para a sua sensação, a presença da sua mãe, deixa chegar. E aí, aos pouquinhos, você vai abrir os olhos daí onde você está e vai olhar para esses dois papéis,
Então você olha para os dois papéis que estão aí na sua frente. Só olha para outro e vai percebendo qual é a sensação que te dá quando você olha para um e quando você olha para outro. E aí você vai deixar o seu corpo e sem pensar muito, te levar para um desses papéis, aonde você sente que nesse momento, o seu corpo te leva. Onde você se sente mais atraída, atraído. E aí você vai subir em cima desse papel. Se você achar ruim de subir em cima, pode ficar do ladinho, mas se der para subir em cima, você sobe em cima desse papel. Sobe em cima desse papel e aí experimenta esse lugar. Como você se sente aí nesse lugar? Você se sente forte? Você se sente fraca? Você se sente bem? Você se sente enjoado? Seu corpo quer ficar? O seu corpo quer sair? Você tem vontade de sentar? Você tem vontade de subir nas pontas dos pés? Qual é a sensação que te traz habitar esse lugar? Experimenta um pouquinho, solta o ar. E daí, onde você está, você vai olhar para o outro papel. Como é olhar para esse outro lugar? Te dá vontade de ir? Não te dá vontade de ir? E aí, devagar, experimenta fazer um passo em direção a esse outro papel e ver qual que é a sensação que te dá nesse segundo lugar. Tem diferença? Respira. Como é que você fica aí? Como fica o seu corpo aí nesse outro lugar? Qual é a sensação que te traz? Se você pudesse botar uma ou duas palavras para descrever. Ah, me sinto melhor aqui, me sinto pior aqui. Tenho vontade de sair, tenho vontade de ficar, tenho vontade de sentar, tenho vontade de chorar. Sinto nada, nada, nada. Registra. Isso, respira. E agora você vai se deslocar de novo para o lugar que você começou. Volta lá para o lugar que você começou. Sai de cima desses dois lugares. E aí, olha de novo para esses dois lugares. Depois de ter passado por cada um deles e de ter experimentado, sente para onde seu corpo te leva. Se é para o lugar que você iniciou ou se é para o lugar que você terminou. E aí faz esse movimento no seu tempo. Percebe como você se sente aí. Registra isso dentro de você. Solta o ar, respira. Pode sair de cima desses papéis. Balança seu corpo, chacoalha um pouco. E agora é importante que você saiba qual papel era qual. Não mistura sem saber, tá? Olha e vê qual era a posição de cada papel. Percebe qual você foi primeiro, qual você foi depois, como você se sentiu em um, como você se sentiu em outro, como foi o movimento de passar de um para o outro. Se você quiser, escreve, eu acho legal assim, a gente dá um minutinho aqui para você escrever como foi, as suas sensações, o que que você descobriu aí sobre você e a relação com a sua mãe.
Então agora, quem estiver escrevendo pode continuar escrevendo. Mas se alguém quiser compartilhar, ele não compartilhou aqui, me senti neutra em relação ao meu ideal e tudo muito pesado em relação à mãe real, mas também também não me sentia atraída. Uhum. E o que que isso trouxe para você, né? Legal assim, ir vendo, né? É desafiador, tá? Na mãe real. Qual foi o lugar que você terminou, né? O que que isso te traz, né? Sem julgamento, né? O que que isso faz você perceber em relação à sua mãe? Muito legal, muito legal. Lu. Alguém quer trazer uma palavrinha assim breve para a gente poder ir para o próximo movimento? Eu Só abre o posso, microfone. Se eu quiser posso escrever no compartilhar? chat também pode. Enquanto a Ale compartilha, tá? Pode falar. Ah, para mim foi muito interessante. Eu escolhi a Madre Real, então para mim foi interessante de descobrir que era minha mãe real a que había escolhido. Foi lindo de saber que não estou buscando minha madre ideal. Y yo sentí como un avance mismo, porque la otra Mai era como si no me interesaba mismo. Y en cuanto yo me paré encima del papel, fue como si se activara energía en mí. No sé cómo explicar, como cuando você activa Reiki, así es la sensación de mi cuerpo. Mas eu me sentia confortável, não tive nenhuma sensação desagradável ni, ni ruim. Foi bom. E, nada, agradeço. Legal, Ale. Compartilharam aí no chat também, né? É aquilo que a gente estava falando, assim, esse registro, né? Como que tá essa sensação? E hoje eu fiz aqui com vocês, a Nick estava guiando, né? Aí eu fiz. A gente pode se revezar às vezes, para poder sentir também, né? E eu vejo o quanto que quanto que dependendo também do momento da vida, do que tá passando, o quanto que tem uma atualização, sabe, desse processo, assim, né? Para mim foi muito interessante que eu fui pra mãe, quando eu fui pra mãe, para mãe ideal, ficou me vindo uma vontade de arrotar. Tipo assim, tava ótimo, não tava com nenhuma náusea, né? É muito interessante como que o nosso corpo, isso que eu acho que é uma força desse movimento da gente trazer o campo da constelação para junto da leitura, que é a gente trazer o corpo, né? Trazer a sensação que vem do corpo, né? É isso, eu não tava sentindo nada. E aí, de repente, veio um brulho no estômago, eu comecei a rotar. Falei, nossa. Aí eu venho cá comigo, né? Não sei que papelzinho é esse, mas né? Então, e aí é isso. O que que significa sentir um certo enjoo, ficar meio mareada quando eu estou em contato com a minha mãe ideal, né? E aí é muito nesse movimento de autodescoberta, né? Eu acho que esses exercícios, eles dão pra gente ingredientes, né? Material pra gente poder explorar e se descobrindo. E é muito Bom, interessante, né? Os relatos aqui, cada um vai vivendo uma experiência diferente ah, de viver, né? E aí é você ir se perguntando, ok, né? Isso é tipo abrir uma portinha, né? A gente não tem tempo assim, né? Normalmente a gente vai explorando, a gente deixa cada um ir falando, a gente vai abrindo, a gente não tem esse tempo aqui, mas aproveita para você, essa portinha aí que você abriu, né? Faz assim, e aí você pode entrar dentro e começar a ver o que que vai chegando para você sobre isso, sobre essas sensações que você viveu. Alguém falou, poxa, eu não queria nenhuma. Outra pessoa falou, nossa, eu fiquei muito na dúvida. Tudo isso é informação do campo, né? Então, vai deixando isso aí, né? Aquela pulguinha atrás da orelha que vai abrindo portinhas e vai abrindo o campo. Tá bom? Estamos ok? Tá tudo bem com todo mundo? Então, agora a gente vai usar a leitura
para ajudar a gente a fazer um laço, né? Tipo assim, abrimos presente, agora vamos fazer um laço. Ou ao contrário, né? Se a gente abre o presente, a gente tira o laço. Sei lá, não foi uma imagem boa então. Mas a leitura para trazer assim uma informação a mais dentro desse campo de informação que a gente está abrindo sobre isso. E aí, como a gente vai fazer isso? A gente vai dividir em duas salas e a gente vai fazer um beija-flor. A gente não vai conseguir ler todo mundo, né? Mas dentro do beija-flor, vocês sabem, né, que vai beneficiando todo mundo. Então, vai vir informação para todo mundo sobre esse processo dentro do beija-flor. Que bonito, Franciele, né? Muito legal. Aí, Nick, só alguém nunca participou de um Beija-Flor, que é a leitura da aura em grupo. Se alguém nunca tiver participado, só levanta a mão pra gente saber, mas acho que todo mundo já participou, né? Tá ótimo. É, Então tá. Então eu vou abrir aqui, aí a gente vai, eu vou para um grupo, a Nick vai para o outro, e aí a gente vai ler três pessoas, porque aí a gente consegue honrar mais ou menos aqui o nosso tempo também de uma hora de encontro. E aí a gente faz uma breve partilha ali, talvez nos grupos, nas salas separadas. Ao invés de voltar para cá, a gente já encerra nos grupos, tá? É, e aí a gente tem o próximo encontro na semana que vem. Só pra a gente lembra depois lá nos grupos, mas aí a gente segue junto também. E a gente sempre fica disponível aí pra quem tiver dúvida, quem quiser tirar mais informações, tá? Então, vou abrir aqui as salas e aí o nosso tema, então, como que a gente está em relação à mãe, né? Em qual lugar que a gente está ocupando aí nessa relação com a nossa mãe, tá? Abrindo aqui. Vou te incluir já, tá, Nick, na sala. E para Tá. quem assistiu a gravação, até a próxima. O beija-flor é essa para quem está ao vivo. E a partilha também. Aí vocês aceitem o convite das salas.